O que uma igreja cabeluda, doces portugueses e charque têm em comum? Todos eles estão intimamente ligados à cidade de Pelotas. Quer saber como? Então acompanhe esse vídeo até o final. Nós somos Rogério e Camila e estamos em uma longa expedição pelo Brasil e América do Sul. E para contar para você um pouco sobre a história da cidade de Pelotas e sobre Pelotas, a gente vai lá para uma atração que é a Praça General Osório. Essa é a Praça General Osório, em Pelotas. É o principal elemento urbano do centro histórico da cidade. É uma praça que tem como destaque essa fonte na sua parte central, a fonte das Nereidas. Todo esse elemento da fonte foi importado da França, isso em 1785. Na época, o principal intuito era fornecer água potável à população. Além da fonte, ao redor da praça está hoje o principal conjunto arquitetônico histórico de Pelotas, com edifícios que vão do final do século XIX até o início do século XX, 1930. Quem batiza, quem dá o nome à praça, General Pedro Osório, foi um pelotense. Inicialmente ele era da economia do charque, ele era um charqueador, mas ele foi o principal responsável pela transição da economia do charque e o início do cultivo de arroz, a rizicultura, hoje tão forte e característico do estado do Rio Grande do Sul. Olha só que interessante, tem sido uma grata surpresa o quão rica é a história de Pelotas. E aqui nessa placa a gente consegue ver, o Rô falou que os principais edifícios que são tombados estão ao redor da Praça General Osório. Então aqui logo de frente com essa placa tem a biblioteca pública. E aí é bem interessante porque ela, além de ser muito bonita, já foi palco de conservatório de música, escola de belas artes, orquestra sinfônica, clube de cinema, faculdade de direito, entre outras coisas. Então bem legal, bem bonito. Está fechado agora, a gente não vai conseguir visitar, mas já valeu a vista aqui porque é um prédio estilo colonial magnífico. Vale dizer também que ao lado da biblioteca pública fica a Prefeitura Municipal de Pelotas. Esse prédio também foi muito importante, foi palco do pioneirismo da abolição da escravidão aqui de Pelotas, em 1884. E aí, em 1888, a gente viu a abolição da escravidão no Brasil. A cidade de Pelotas, no século XIX, estava em plena ascensão. E aí, em 1846, Dom Pedro II visitou a cidade. Isso fez com que a aristocracia e os pelotenses decidissem que deveriam deixar a cidade mais bonita ainda. E então eles construíram o Mercado Central, que foi uma forma de trazer também várias decorações, várias coisas que a gente vai ver lá dentro, que vieram da Europa. Então é bem bonito e é uma atração aqui que não dá para perder. A gente vai sentar ali naqueles banquinhos que tem ali, tem uma área externa. Pô, 31 graus com sensação térmica de 60. O que pede num dia como esse? Cerveja gelada, né? Bem gelada. Agora vai ser o literal sentido de estupidamente gelada. Total. Saúde.
primeiro quero fazer um desabafo. Tá muito quente. Muito, muito, muito. Sensação térmica de 70 graus. E aí a gente tava lá na calçada, tava muito quente, a cerveja tava bem gelada, bem gostosa, mas aí nós resolvemos entrar aqui no mercado. E a gente vai comer num restaurante chamado Cavalo Branco. E tem essas mesinhas aqui fora. Então a gente já tá sentado aqui, tá um pouquinho mais fresco, não tá? Ah, aqui tá a sombrinha, mas é que não tem lugar muito fresco hoje, não adianta, aquele dia muito quente. Mas aqui tá gostoso, tá um ambiente gostoso pra gente comer frutos do mar. Afinal de contas, estamos próximos do oceano. E tomar mais um show. Isso sempre, né? Lá dentro até tem ar-condicionado, mas como a gente tá com a Walha, então a gente vai ter que ficar aqui fora. E do lado tem uma outra atração que a gente também escolheu, que ela é bem típica aqui de Pelotas. Também tem a ver com comida e a gente vai provar depois. Como o dia tá bem quente hoje, a gente foi com frutos do mar, 2 bolinhos de bacalhau e agora chegou essa porção. Vamos de isca de linguado. A questão dos doces em Pelotas é levado a sério e aqui a gente não brinca em serviço. O que a gente vai provar? Bom, visitando a capital nacional dos doces, né? Com reconhecimento inclusive fora do Brasil, a gente tem que ter uma amostra, né, do que é mais representativo. Temos aqui 4 doces, 2 para cada um. Vai dar briga saber quem é quem. Temos o quindim, bem conhecido no Brasil inteiro. Há quem ame, há quem goste, há quem tenha paixão. Essa massa é bem fininha, olha isso. E dentro também o recheio do Santa Clara é clara. Talvez muitos de vocês tenham percebido que boa parte desses doces aqui, eles são característicos e tradicionais portugueses. Parte da tradição dos doces de Pelotas vem muito da época colonial e trazida justamente inicialmente receitas originais portuguesas com o uso em grande quantidade de ovos, principalmente da clara dos ovos, mas também da gema, o açúcar, que tem uma importância grande na transição econômica na época colonial também aqui em Pelotas. Então o que a gente está aqui fazendo agora não é na verdade comendo doces, nós estamos experimentando parte da história econômica, cultural, social e também, obviamente, gastronômica de Pelotas, né? Isso faz parte de qualquer roteiro na cidade. Isso é para justificar essa comilança. Nada, isso é o embasamento. Eu, na verdade, não estou comendo doce, estou experimentando a história de Pelotas. Tá certo. Da cidade de Pelotas. O que é isso? Isso aqui é uma espécie de uma embarcação feita com couro do gado e eles usavam como embarcação, isso se chama pelota. E aí, como aqui a ascensão da cidade foi em decorrência do charque, eles usavam também o couro para fazer essas embarcações e aí ficou... Eles usavam isso para transportar pelo rio, né? Pelo arroio Pelota, não é? Isso. Isso aqui era um barquinho. É muito legal. Nós vimos em alguns lugares que o nome da cidade era em decorrência disso aqui. Sim. Mas o legal é que a gente acabou de encontrar um aqui dentro Agora do tá Mercado vendo Central. Uma pelota, então. Uma pelota no Mercado Central. Que legal, hein? Olha quem entra lá dentro. A conexão de Pelotas com a Europa não está ligada somente aos doces de Portugal.
Mas aqui a gente também consegue ver aquela torre que lembra a Torre Eiffel em Paris e ela foi importada da Alemanha. Então a reforma que foi feita já no século XX, o Mercado Central ganhou essa torre. E aí o apelido também de Paris do Sul. Com certeza não é por conta disso, mas essas mesinhas assim em torno do mercado até faz uma leve conexão ali com aquelas mesas dos cafés parisienses, né? Visitamos vários edifícios no centro da cidade, almoçamos bem gostoso lá no Cavalinho Branco, como a gente mostrou para vocês. Provamos os doces e agora a gente vai pegar o carro, estamos no carro, com destino a uma atração turística aqui em Pelotas bem interessante. Nós estamos indo para a Praia do Laranjal. É uma praia que fica ali no entorno da laguna ou Lagoa dos Patos e é um lugar falam que é um lugar bem interessante para passar com a família, passar o dia, enfim. E ela fica distante 15 quilômetros do centro, então precisou pegar o carro, não dá para ir andando. Bora ver o que tem lá na Praia do Laranjal. O que é um trapiche? É uma plataforma, né, que avança sobre água, que nem é mar aqui, ou como alguns chamam um pier, mas aqui chamam de trapiche. Se eu ouvisse essa palavra sem nenhum contexto... Eu ia achar que era vinho. Não, eu não sei se eu saberia dizer o que era, mas aqui eu já conheci essa palavra associada aqui, então aí eu deduzi, trapiche é um pier, é uma plataforma. Aqui é tão longe que aqui é onde o trapiche faz a curva. Chegamos onde o trapiche faz a curva. Ele avança, depois ele curva. Vamos conhecer Pelotas, olha. Bora passear. Tem uma placa enorme dizendo que não pode animais lá dentro, então a gente nem foi perguntar se a Olha podia ficar num cantinho quieta com a gente. Mas tem um banquinho aqui do lado de fora do café e aí a gente tá fazendo pedido aqui no cardápio, vou pedir pra viagem, a gente vai comer aqui quietinho. Prontinho, temos café da manhã. Foram 2 lanches, mais um chocolate gelado. Deu R$22, os preços são bem ok. Nesse calor que tá aqui em Pelotas, o chocolate gelado batido cai melhor que o café. Seu lanche é bom? Eu gosto de mortadela, gosto de queijo, os dois juntos, quentinho, não tem como ficar ruim. Uma outra atração que deve ser visitada aqui em Pelotas é a Catedral do Redentor, carinhosamente apelidada de Igreja Cabeluda. É fácil entender por quê, né? Essa era, que é uma espécie de uma planta que é tipo uma trepadeira, decorou as paredes da igreja e deixou ela desse jeito, com esse aspecto. O interessante é que cada estação do ano, obviamente, a gente vai ver uma decoração diferente. Essa igreja foi aberta ao público em 1892 e foi elevada à categoria de catedral em 1988. Infelizmente agora ela não está aberta, mas aos domingos, às 10 horas da manhã tem missa, então é possível assistir a missa. Ela fica bem pertinho da Praça General Osório, dá para vir andando também. Então um dia de passeio você consegue fazer
quase todos esses pontos turísticos que a gente mostrou nesse vídeo para vocês. As charqueadas ocasionaram a maior fonte de riqueza durante o período colonial, mas não marcando somente as atividades econômicas, mas determinando também as condições trabalhistas, sociais e raciais. Charqueada é o local onde era produzida a carne salgada e seus subprodutos. Em Pelotas, muitas estavam localizadas às margens do rio São Gonçalo e do arroio Pelotas, especialmente no bairro Passo dos Negros. O ambiente para executar esse trabalho foi escolhido estrategicamente devido à água do rio, pois o que não era aproveitado da carne animal era escoado no Oceano Atlântico. E um dos destaques de Pelotas é a sua catedral. Sim, Pelotas tem uma catedral aqui atrás de mim. Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, assim denominada pelo Papa Bento XVI em 2011. É claro que esse atual prédio, muito elogiado pela sua arquitetura externa, mas principalmente pela arquitetura interna, com decoração feita por mestres da arte sacra italianos. O primeiro ícone religioso data de 1812. Então, desde então, essa catedral ela foi evoluindo de uma paróquia para uma igreja. Essa igreja foi sendo construída em partes, ela foi evoluindo, chegou a ser destruída por um raio completamente, isso no início do século XX. Então, desde 1950, esse templo representa a fé católica, não só da cidade de Pelotas, mas de toda essa região do Rio Grande do Sul. Gostoso, hein? Feijoada, né? Não deu nem tempo de mostrar antes, de tanta fome, né? Exato, já eu tenho que mostrar ela o que sobrou. Bom custo-benefício, deliciosa, R$25, né? R$23,90. R$23,90. Serve 2 pessoas a feijoada, peguei uma porção extra de arroz e tá tudo certo, estamos comendo bem. De frente à Praça General Osório. Vamos comer um docinho? Com certeza. Nós tivemos uma indicação da Ana dos Comestileiros, ela já apareceu aqui num vídeo com a gente aqui no canal e ela também conhece bastante da região. E a Ana também falou que os de Damasco eram muito bons. Então aqui na cooperativa eu selecionei esse aqui que é a trouxinha de Damasco, dá só uma olhada, doce fresquinho, feito hoje. E eu vou ver qual que é. Deliciosa, fresquinha e o melhor é que não é muito doce e enjoativo. O Museu da Baronesa também é outro lugar aqui em Pelotas que deve ser visitado. Mas devido à pandemia ele se encontra fechado no momento. Mesmo assim, é possível ficar e visitar os jardins do Museu da Baronesa. Então eu acho que vale bem a visita, é bem gostoso, a gente está vendo muita família, bastante gente tomando seu chimarrão. Então mesmo com o museu fechado, vale a pena dar um pulinho aqui nos jardins do museu para passear em uma tarde gostosa. E é com belas imagens dos jardins do Museu da Baronesa que a gente se despede de vocês nesse vídeo. E se gostou do vídeo, deixa aquela curtida marota, recomende esse vídeo para alguém, deixe seu comentário aqui, tudo isso ajuda muito a gente.
E continue acompanhando a nossa expedição, porque nosso próximo destino a gente vai atravessar a maior praia do mundo. Não perca!